sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomef by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Na aula de hoje nós vamos estar tratando aí de mais uma série de aulas aqui do canal sobre funções quadráticas. Em especial, esta é a aula 6, a última aula aí dessa série de aulas, e nós vamos estar tratando da inequação do segundo grau, um tema aí que está relacionado ao estudo de função quadrática, conforme nós estudamos na aula 5, mas que nos ajudará a entender melhor ainda essa ideia aí de estudo de funções quadráticas, aí, conforme nós estamos fazendo ao longo dessas últimas aulas aí do canal, tá? Então, gostaria de fazer o convite a vocês, antes de nós darmos início, se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva no canal e deixe o seu like se você gostar dessa aula de hoje. Vamos para a vinheta do programa e logo após nós vamos estar dando início à nossa aula. Então, vamos lá, segue comigo aí. Estamos de volta na nossa aula, vocês já estão visualizando o tema da nossa aula de hoje, que é a inequação do segundo grau, Nós estamos na aula 6, conforme acabei de falar para vocês, e nós vamos estar fazendo esse estudo aí do que é uma inequação, Denominamos por inequação do segundo grau qualquer expressão da forma de uma dessas formas aqui, tá? Qualquer expressão que possui esses formatos aqui. Inequação, pessoal, de forma geral, ela é uma desigualdade. Você tem que entender isso. Inequação é uma desigualdade, ou seja, vai estar sempre amparado por esses símbolos aí, que estão aparecendo para vocês. O símbolo de maior, o símbolo de maior igual, ou o símbolo de menor e o símbolo de menor igual. Toda vez que você vê uma expressão algébrica que tem esse sinal, a gente chama essa expressão aí de inequação, A gente tinha lá a equação, que era uma expressão algébrica que tinha uma igualdade, e agora a gente tem a inequação com a expressão algébrica que tem a desigualdade, tá? Em especial, nós vamos estar vendo que resolver uma inequação depende de saber fazer o estudo do sinal da função quadrática, tá? Que é o que nós vimos na aula 5. Então, se você não assistiu a aula 5, eu sugiro que você assista a aula 5 para que você entenda melhor o que nós iremos tratar ao longo dessa aula. Para resolver uma inequação, a gente vai ter que, na verdade, seguir essencialmente 3 passos. O primeiro passo consiste em determinar o zero da função. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular quem são os zeros da função. O segundo passo que nós vamos estar fazendo é esboçar o gráfico dessa função, que a gente vai querer calcular aí a inequação. E, por fim, nós vamos estar descrevendo o conjunto solução da inequação, tá? Que é completar aí a resolução da inequação. Então, vamos ver lá um exemplo para que fique mais claro isso para vocês. Um exemplo. Resolva a seguinte inequação. Então, o primeiro passo que nós vamos seguir, observa lá, o primeiro passo que nós vamos seguir é resolver esta equação associada a essa função. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar aquela expressão que é uma inequação, e eu vou tornar ela uma equação, eu vou colocar igual a zero. E vou resolver aqui os zeros ou raízes dessa equação, tá? Então, vamos lá. Como A é igual a 1, eu vou colocar A igual a 1, B é igual a menos 4 e C é igual a 13, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. O que eu vou fazer agora? Vou resolver o delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. O B, neste caso, é menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é 3. Resolvendo aqui, menos 4 ao quadrado, a gente sabe que vai dar 16, menos, que menos vezes mais dá menos vezes mais dá menos, então vou colocar menos. 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 3 dá 2. Fazendo isso aqui, a gente chega aqui 16 menos 12, delta é igual a 4 aí, beleza? Vamos calcular agora o zero, X vai ser menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, a gente tem menos 4
mais ou menos a raiz de delta, no caso delta é 4, sobre 2 vezes o A, no caso o A a gente viu que é 1. Resolvendo aqui, menos vezes menos dá mais, então eu tenho mais 4, mais ou menos a raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2, sobre 2 vezes 1 que é 2. Então a gente tem que x' vai ser 4 mais 2 que dá 6, dividido por 2 que dá 3. E o x, duas linhas, a gente sabe que é 4 menos 2 que dá 2, dividido por 2 que é 1. Ou seja, as raízes aí desta equação são esses valores aí. O que nós vamos fazer agora? O segundo passo, não sei se vocês recordam. Segundo passo lá, vamos lá ler, vamos ver o que é o segundo passo, não sei se vocês recordam. O segundo passo é esboçar o gráfico simplificado dessa função. Então, nós vamos estar esboçando o gráfico lá, conforme a gente fazia lá no estudo de sinal, tá? Então, para esboçar o gráfico simplificado, não precisa escrever o eixo Y, então só vou escrever o eixo X, vocês lembram? Não há necessidade de escrever o eixo Y, no caso aqui em questão, tá? Eu vou tentar fazer um pouco mais para baixo, só descer um pouquinho, porque para que a câmera não tampa aí a frente da tela de vocês, tá? Então vamos lá, fazendo o esboço gráfico, o que eu sei? Olha, eu sei que o delta deu positivo, então tem duas raízes, né? Eu já encontrei as raízes aqui eu vou marcar, ó. A raiz aqui, a gente tem a raiz 1 e a raiz 3, né? E eu vou desenhar a função. Como eu sei que o A era positivo, se vocês recordam, o A era positivo, quer dizer que a concavidade vai estar voltada para cima. Então, esta parábola, né, ela vai ter esse aspecto mais ou menos assim, tá? Vou ilustrar só mais ou menos, né? E o que a gente sabe dessa parábola? Que esses pontos aqui, ó, são os zeros da função aí, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer um estudo do sinal aqui, né? O estudo do sinal a gente já aprendeu na última aula. Basta eu olhar aqui onde que ela é positiva, negativa, etc, né? O que a gente sabe? A gente sabe que para qualquer valor entre aqui o x1 e o x2, que é o 1 e o 3, essa função vai ser negativa. E para qualquer valor do lado de fora aqui vai ser positiva, né? É só você observar, imagina que tivesse o eixo y, né? Qualquer valor acima do eixo x, que é esse eixo, os valores seriam positivos, qualquer valor abaixo seria negativo. Aqui nos zeros, né, que são esses pontos aqui sobre o eixo, ela é nula, a função é nula, conforme nós vimos na última aula. Então, o que a gente quer agora, para a gente terminar? Eu quero os valores, presta atenção, tem que voltar lá na equação. Eu quero os valores dessa função aqui, ó, quando o delta, ou quando a função é maior do que zero, quando a função é positiva. Quando é que essa função é positiva? Essa função vai ser positiva para qualquer valor aqui antes do x1 ou para qualquer valor depois do x2, que é o x, aí o segundo zero, né? Aqui seria o x1 e aqui seria o x2, né? Para qualquer valor antes do 1, a gente tem valores positivos, qualquer valor depois a gente tem valor positivo aí depois do 3, tá? Então, solução, qual que é o nosso conjunto de solução? Eu vou escrever x pertence aos reais, tá? A gente faz assim, x pertence aos reais, tal que ou x vai ser menor do que 1, ou x é maior do que 3. Para qualquer valor aí, né, menor do que x igual a 1 ou valor maior do que x igual a 3, a gente vai ter aí esta inequação sendo resolvida, tá? Então é isso, pessoal. A inequação é isso. Você resolve, né, os zeros, aí, calcula as raízes da equação, esboça o gráfico, né, e depois você vai avaliar lá o sinal lá. No caso aqui a gente queria que a função fosse positiva, né? A gente vai procurar onde que essa função é positiva e a gente descreve aí, né, o conjunto solução desta inequação aí, conforme eu acabei de mostrar para vocês, tá? Vamos ver agora um outro exemplo. Esse exemplo aqui é um exemplo mais interessante, tá? Por quê? Ele até já caiu no vestibular, esse exemplo é um exemplo que já caiu no vestibular uma vez, né? Eu fiz uma pequena alteração nele, mudando os sinais, mas vocês vão entender, tá? Primeiro passo, não sei se vocês recordam, vou fazer de azul aqui, ó. Primeiro passo
era calcular os zeros ou as raízes dessa equação, né? Então, a primeira coisa que nós vamos calcular é os zeros. Para calcular o zero, a gente precisa do A, do B e do C. Então, eu vou calcular, ó, o A é menos 1, o B é 7, não sei se vocês recordam, e o C é menos 6. Calculando o delta, B ao quadrado menos 4AC. O B, no caso aqui é 7, então fica 7 ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que é menos 1, que multiplica o C, que é menos 6. Resolvendo aqui, 7 ao quadrado a gente sabe que dá 49. Menos vezes menos dá mais, quando eu multiplico por menos dá menos. 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 6 dá 24. E por fim, o que eu sei aí, que delta vai ser igual a 49 menos 24, delta igual a 25. É isso daí, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o x, né, que é a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Só que o menos aí, né, vai ser menos o b. Então, é menos 7 mais ou menos raiz quadrada de delta, que nós encontramos que é 25, sobre 2 vezes o a, que a gente sabe que o a aí, no caso em questão, né, é menos 1, aí, conforme nós vimos, menos 1. Menos vezes mais dá menos, então eu chego de menos 7, mais ou menos, raiz quadrada de 25, que é 5, tudo isso sobre menos 2, que é o 2 vezes menos 1. Resolvendo então, x' vai ser menos 7 mais 5, que dá menos 2, dividido por menos 2, que dá 1, positivo. E o x duas linhas, a gente sabe que é menos 7 menos 5, que dá menos 12, e menos 12 dividido por menos 2, a gente sabe que é 6 aí. Então, os dois zeros ou raízes da equação, né, seria esses valores aqui, beleza? Então, nós acabamos de resolver a equação aí relacionada a essa função, tá? Qual que é o segundo passo? O segundo passo, não sei se vocês recordam, é fazer o esboço gráfico, né? Vocês lembram lá que eu mostrei para vocês, né? O segundo passo é fazer o esboço gráfico dessa função. Então, observando aqui, o que a gente sabe? Olha só, eu sei que o delta era positivo, então vai ter duas raízes, já até encontrei as raízes, que é o 1 e o 6, então eu vou até colocar aqui, ó, 1 e 6, são as duas raízes aí. O que eu sei também? Eu sei que essa concavidade dessa parábola é voltada para baixo, porque o a é negativo. Como o a é negativo, concavidade voltada para baixo, então a função vai ter mais ou menos esse aspecto aqui, o gráfico dela, ó, né? Por quê? Porque a concavidade é voltada para baixo e vai ter os dois pontos de contato aí com o eixo x, que é os zeros da função, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pensar na solução lá da inequação. A inequação era maior ou igual a zero. Eu tinha que saber para qual valor isso vai ser maior ou igual a zero. Então, observa aqui. Fazendo aqui o estudo de sinal, essa função aqui, para qualquer valor menor do que 1, eu vou ter aqui valores negativos dessa função. Para qualquer valores maiores do que 6, também eu vou ter valores negativos. Observa aqui, ó, se eu pegar qualquer valor aqui, vai ser sempre negativo na função. Só que se eu pegar um valor aqui entre o 1 e entre o 6, qualquer valor que eu pegar aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser positivo. Observe que está acima do eixo x aí. Então, vai ser positivo. No próprio zero, vai ser aí igual a zero, né? A gente sabe que no próprio zeros aí, a função vai ser igual a zero, conforme está aparecendo aí, ó. Vai ser igual a zero e aqui também igual a zero, beleza? Então, agora vamos olhar lá, ó. Eu queria que fosse maior ou igual a zero. Como eu quero maior ou igual a zero, então vai entrar os zeros da função, que é o x, né, o x igual a 1 e o x igual a 6, e todos os valores aqui entre esses daqui. Como que eu descrevo a solução? A solução fica muito simples de descrever. Eu vou falar que x pertence aos reais, tal que x vai estar entre o 1 e o 6, só que observa o seguinte, como eu queria que fosse maior ou igual, então posso contar aí o 0, que é o 1 aqui, e eu posso contar também o 6, então eu coloco menor ou igual, né? Lá da ideia de desigualdade. O
problema pediu quais que eram aí as soluções inteiras desta inequação. Então, soluções inteiras, né? Quais são as soluções inteiras? Solução inteira, né? Solução inteira, na verdade, vão ser todos os valores aqui que estão nesse intervalo, que são números inteiros. Nesse intervalo, a gente tem lá o valor 1, o valor 2, o valor 3, o valor 4, o valor 5 e o valor 6, né? Dentro desse intervalo. Então, qual o número de soluções aí inteiras? Então, o número de soluções inteiras é igual a 6. Existem 6 soluções inteiras para esta inequação aí. Beleza? Então é isso, pessoal. É isso que a gente faz quando a gente quiser calcular aí uma inequação aí, do segundo grau. Gostaria de agradecer a vocês, né? Seria relevante que vocês assistam às aulas do canal sobre estudo do sinal e reassista essa aula aqui se você ficou com dúvida. Por quê? Porque nós vamos fazer exercícios aí ao longo aí das semanas a respeito de inequação aí, beleza? Então agradeço muitíssimo a vocês. Faço o convite novamente, se você ainda não for inscrito, para que você faça a sua inscrição, deixe o seu like e acione as notificações se você gostou da aula. Um grande abraço e até a próxima aula. É que o canal Etnomef by Diego Couto deseja a você. Até mais.